Sejam todas muito bem-vindas a mais um evento do Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013 pela empresária Luiza Helena Trajano e hoje em dia conta com mais de 22 comitês e 159 núcleos no Brasil e no exterior. E nós somos mulheres unidas no propósito de sermos protagonistas na transformação do nosso país. E hoje nós estamos aqui para começar uma nova série chamada Histórias para Inspirar. Eu imagino que todas vocês que estão nos assistindo ouviram histórias de pessoas incríveis que transformaram a própria vida e a vida de outras pessoas durante a pandemia. E esse é o nosso objetivo aqui, dar luz a essas histórias e trazer essas pessoas para contar um pouco da experiência delas. Então, nosso primeiro vídeo, nós vamos tratar do tema transformação através da educação e da contação de histórias. O que eu acredito que seja um tema muito importante, porque a educação é fundamental para o melhoramento do nosso país. E hoje, então, nós trouxemos aqui a educadora Simone Vasconcelos para nos contar mais sobre esse assunto tão vasto. Então, Simone, eu te passo a palavra, por favor, se apresente aqui para o nosso público. Olá, boa noite para vocês todos e todas. Eu sou Simone Vasconcelos, sou professora, psicopedagoga, educadora, como ela falou, e hoje vim trazer esse tema para vocês. Como a educação é importante, todos já sabem, mesmo assim, junto com a contação de história. A contação de história ela abre um leque muito grande para a nossa vida. Perfeito, Simo. Então a gente já pode fazer o link com o que seria a minha primeira pergunta. Para quem está nos assistindo e nunca ouviu falar da contação de história, tem como tu explicar para a gente, bem simples, o que, que seria essa parte da educação que é a contação de histórias? Então, desde os primórdios, nos contaram histórias. Nós sabemos, nossos avós, nossos tios, mas sem comprometimento. Queriam contar história para nos fazer dormir, para entreter, mas com o tempo, a contação de história foi nos passada para nós refletirmos, conhecermos através dos personagens. Bruno Bettelheim, que é um psicólogo, fala que a criança ela se identifica com um personagem. Então, é muito importante a contação de história para crianças, não somente para crianças, mas para adolescentes, jovens, adultos e idosos. Mas cada história de acordo com a faixa etária, porque a história tem esse poder de elevar, de nos fazer viajar para lugares nunca antes vistos. Nos Uhum. ensina também, tem a moral, tem a ética, tem a parte da ciência, tem inúmeras funções para tocar na vida das pessoas, em vários sentidos. Uhum, que interessante. E eu acho que o mais importante aqui é esse ponto que tu trouxe, que tem aplicabilidade em todas as áreas. E não só falando profissionalmente, a nossa vida pessoal também, né? É muito importante como a gente passa a informação de uma geração a outra. E antes, quando não tinha toda a tecnologia que a gente tem agora, era feita só através do que os mais velhos contavam para os mais novos, né? Então, na verdade, é uma característica ancestral nossa essa de contar a história, não é? Antes mesmo da escrita, a oralidade. Aham, Então, foi se falando histórias e mais histórias, causos, como nós conhecemos, né? Histórias de aham. terror, histórias de tantas situações, para depois começarmos a escrevê-las, para perpetuar. E o Aham, contador de histórias está aí para isso, para ser um divulgador de histórias, de livros, de situações aham. importantes. Então, eu estava pensando aqui numa outra questão. Você acha que contar a história, mesmo que fosse de um livro, né? Vamos usar esse exemplo. Se você tem um livro, quando você lê, eu, Luciana, leio, e se eu ouvir você, Simone, contando, tu acha que é diferente a história se é um contador que a conta ou quando eu a leio? É diferente, porque quando você lê, você tem um contato seu com o livro. O livro ele te Uhum, dá um feedback no sentido do que você está entendendo da leitura, mas você não uhum, tem ali uma emoção. No livro você uhum, também viaja, você tem imaginação, é muito importante ler, porque uhum.
contação de história e a leitura, elas andam juntas. Mas a contação de Claro. história, quando é um profissional, mesmo que não seja, se a pessoa gosta muito de contar histórias, ela faz uma voz com entonação, ela tem a questão do olhar, ela procura fazer o meu, o meu receptor, no caso, a entender Uhum. e ficar imaginando situações, sentindo até cheiros. Então, a Aham. música, o contador de história também pode utilizar música, fantoches, ou somente a voz. Então, ela te traz para aquela cena e você parece que está ali junto. O livro também tem isso. Quando você Uhum. lê com vontade, a história é muito interessante, você se vê dentro do livro muitas vezes, mas você não escuta a voz melodiosa de um contador de história. Aham. Eu acho então, Simo, tu me corrige se eu estiver errada, mas o meu entendimento então é que o contador de história vai trazer uma dimensão ainda maior para essa história que está sendo contada, né? Com essas várias nuances, com esse meio de contar a história que sai um pouco, literalmente, da dimensão, né? Que seria um 2D do livro para um 3D que vai olhar para o mundo inteiro, assim, né? Pois é, nesse olhar de leitura de mundo, já disse Paulo Freire, né, a questão da leitura de mundo. Então, a partir das histórias, eu acredito que o ser humano ele se torna um cidadão crítico, consciente, Uhum, ele se torna reflexivo a partir do que ele escuta e também do que ele lê. Aí falei de uhum. ler porque você citou a leitura anteriormente, Sim. estou falando agora da escuta, que é Uhum. muito importante também, porque o contador de história, quando está contando história, ele se escuta e ele ainda faz o outro escutá-lo. Então tem Pois essa é, verdade. conexão, a conexão do olhar, daquela situação que eles estão vivenciando juntos Uhum. no decorrer da história. Muito legal. Que bom, adorei. Então, Simo, só indo um pouco mais, né, para um outro assunto que é um tópico que a gente gostaria de trazer aqui, esse recorte dentro dessa série, você, né, durante a pandemia, se esforçou muito, né, para que a tua voz chegasse também aos teus alunos, procurou outros métodos aí, né, de ensino e aprendizagem. Mas, como hoje a gente está falando aqui do recorte da contação de história, eu só gostaria de saber se você acha que as histórias vão ser diferentes depois da pandemia. Como que tu vê, assim, essa mudança no mundo, né, causada pela pandemia e como que isso pode se relacionar aí com a contação de histórias? Pois é, a contação de história se expandiu de uma forma diferente, de uma forma Uhum, tecnológica. Nós entendi. ficamos em casa, então, da mesma forma que eu fiquei trabalhando em casa, logo no primeiro dia que eu fiquei em casa, eu falei: o que que eu vou fazer agora para os meus alunos continuarem a assistir às minhas aulas? Então, eu Uhum, comecei a gravar vídeos sozinha, eu comecei a usar o Facebook fechado, porque ainda não tinha uma plataforma, ainda não tinha usado o Google Classroom. Então, ali uhum, eu comecei a dar conteúdo, falando, contando histórias, passando livros, conversando, pedi para que os alunos lessem livros e contassem as histórias dos livros. E assim, é, eu fui ficando melhor no sentido de não ficar tão preocupada só com o Covid-19, que era só que se falava em jornal, aham, muitas pessoas muito nervosas. Então, eu consegui colocar um pouco do meu nervosismo nesse trabalho. E, na verdade, não foi nem o nervosismo. Eu tirei um pouco da ansiedade, coloquei para um trabalho que me deu um feedback muito positivo, porque eu que consegui legal. fechar com os meus alunos a matéria toda e de uma forma gostosa, Uhum, prazerosa numa situação que estamos ainda, mas que estávamos bem mais, né, no início, todos muito preocupados, e passando a mensagem, contando histórias, ensinando a língua portuguesa, que também sou professora dessa área. uhum, que legal. É muito bom ouvir a tua história e saber, sabe, que tem pessoas como você
que não desistiram, né, da educação e do ensino, e mesmo diante das dificuldades, acharam métodos de superar essa dificuldade e levar, então, né, o ensino aos alunos. Isso é muito legal mesmo, Simon. E eu só queria pontuar que tu trabalha numa escola pública, né, porque ainda tem esse outro recorte, né, que Pois é, não são trabalho. todos os alunos que têm acesso, né, à conectividade, à conexão, todas essas coisas, então, é muito importante aí uma professora que nem você que procurou, né, Pois é, alternativas no momento de dificuldade. quase todos os meus alunos tinham Facebook, eu procurei saber, trabalhei por e-mail também. Aham, E assim, depois o governo ele colocou a plataforma Google Classroom, e através disso também, Luciana, essa parte uhum, de contar histórias é interessante porque você conta, pode ser até uma situação de novela, uma novela bem contada, um vídeo aham, bem contado. Os alunos ficam prestando atenção naquele vídeo porque a voz, né, a voz aham, mansa, organizada, o que ele está dizendo, tudo isso também é uma contação de história. Não só com certeza. na parte de livro, mas também Aham, de vida, né? De novela, de jornal, né? E etc. claro. Claro, é muito bom e tu trazer esse ponto para ver a amplitude, né, desse assunto, que não se limita, como tu disse, apenas a contar as histórias do livro, mas sim contar as nossas histórias do dia a dia, do que a gente está vivendo e como o recado, né, a mensagem pode chegar de maneira diferente se ela for bem contada, né? E a gente Pois é, sabe como pode, a gente pode até manipular as pessoas, né? Que as pessoas têm que prestar atenção nisso também, todas as informações que estão chegando, porque aí também pode ter a manipulação, né, Simone? sim, é verdade. Bom, continuando então sobre a tua história, né? Tu nos contou que tu começou um mestrado em educação profissional e tecnologia, né, durante a pandemia. Eu sei que não foi por causa da pandemia, mas eu só gostaria de pontuar, né, que além de tudo que tu fez aí como professora, como contadora de história, ainda tu está se profissionalizando ainda mais, né, nessa área de contação de história. E se tu pudesse contar um pouquinho sobre o que é o teu mestrado, porque eu acho que traz também essa visão um pouco mais ampla da contação de histórias. Sim, é um mestrado, como você falou, em Educação Profissional e Tecnológica, um ProfPT no IFRJ, e eu estou fazendo a contribuição da contação de história para a formação humana integral. Então, é uma Uhum, contribuição para formar o discente do curso técnico para se tornar crítico, de acordo com as histórias dos transversais, dos temas transversais. Então, alguns uhum, tópicos, orientação sexual, saúde, ética, entre outras, mas que os alunos que vão escolher quais histórias eles querem escutar. E eu vou contar algumas histórias para eles e dali nós iremos conversar. Uma roda de conversa. E isso eu planejei em 2019, em 2020 eu fui chamada, logo na parte da pandemia. Está sendo muito interessante, porque não só esse projeto que eu estou fazendo, que eu sou mestranda, mas como eu trabalhei na Seduc, gravando videoaulas, dando uhum, aulas, isso tudo você pode contar uma história, você pode cantar, contar umas histórias. E no uhum, mestrado, eu estou tendo essa possibilidade de pesquisar algo que eu amo desde 1993. uhum, Já me especializei, sou lato sensu, e agora eu almejo, né, me formar. Estou no início, tenho só 7 meses de mestrado, mas estou aí aham. batalhando para conseguir fazer e escrever de forma acadêmica aquilo que eu amo, que são as histórias. Que legal. Eu acho muito interessante, sabe? Essa possibilidade, porque eu, como acadêmica que sou, né? Que tu sabe bem que eu sou uma pessoa acadêmica, de ver assim a aplicação acadêmica também. Disso que a gente, como a gente falou lá no início, que é uma característica tão ancestral, mas é muito bom a gente conseguir colocar em teorias e escrever É, teses e dissertações, porque isso vai fazer com que ganhe mais corpo, né? Vai ter isso, mais, digamos, vou amplitude, dizer, entre verdade. aspas, respeito
Pois sobre é. essa contação de histórias, não É é? uma pesquisa, é uma ciência. Eu estou pesquisando desde a Exato. Grécia e estou vindo e mostrando, né? É, é uma pesquisa, não é algo não é um achismo, como você falou, Aham, não é. Eu sou da área da ciência, entre aspas, sou psicopedagoga, mas não sou como você, né? Da área de ciência mais, aham. da área de Eu sou das literatura, ciências né? duras. Então, então isso é super interessante para mim, porque eu estou pesquisando mais Aham, ainda sobre esse tema que vem também da literatura. Preciso ler claro. vários livros, etc. E muito interessante descobrir que Gregório, filho, foi o meu mestre, um contador de história exemplar, né? Gregório, quem quiser conhecê-lo. Tem também Eliana Yunes, que fala da área da leitura, como você perguntou, né? Que você falou logo do Aham, início. Começaram para ler esse movimento do projeto de leitura na UERJ, na qual eu fui bolsista em 93, eles começaram em 92. Então, aham. assim, é muito interessante você continuar lendo textos da Eliana, que está sempre escrevendo, do Gregório, que está sempre contando histórias, e você se inserir e mostrar para o mundo que a contação de história não é somente uma historinha de carochinha. É além Aham, disso, né? Pode ser storytelling, você pode contar para claro. empresas, você pode contar histórias no ambiente de trabalho, você pode contar a história na saúde, você pode ir para o hospital contar história para crianças adoentadas, para idosas que estão precisando de uma palavra, de uma pessoa que saiba conversar, saiba usar a voz para te acariciar com as palavras, te abraçar com alguns tipos de temas que te faz suspirar. E assim você leva de uma forma mais leve, porque a história ela faz isso Uhum, com a gente. Quando tem um que legal. intuito, não é solto. Uhum, exato. Para mim é muito importante que tu tenha trazido, tu trouxe aqui vários exemplos, né, de aplicação da contação de história em outras áreas, que para mim é um tópico bastante importante, porque eu acho que esse é o objetivo principal desse vídeo. Um é te exaltar como professora, como educadora, como contadora de histórias, porque esse aqui é um dos objetivos do Vozes, né? A gente dá espaço para essas mulheres poderem contar as próprias histórias, se empoderarem e inspirarem outras pessoas, mas o outro também é, no fundo, um viés de educação, de trazer informação para as pessoas. Então é muito legal, sabe? Poder ouvir você contando essas histórias e a gente entender um pouco melhor, né, dessa área e de como tem aplicabilidade para todo mundo. Eu acho de verdade que para qualquer profissional, independente da área, se a pessoa sabe contar bem a sua história, né? Não a história pessoal, mas de repente do trabalho, por exemplo, eu que sou física, quando eu apresento o meu trabalho, se eu conto de maneira feliz, se eu trago, né, essa visão para o meu trabalho, é muito importante. É Vende, né, assim, entre aspas, de uma maneira diferente do vende que a se eu sua for lá ideia. só e falar, ah, eu achei esse resultado, foi isso, né? Então eu acho que a parte da contação de história é importante por isso. Sim, você pode Então, ensinar, né, a pessoa a uhum, contar. E essa parte que você está dizendo é quando a gente conta. Se você quer se tornar um contador de história mesmo profissional, existem aqueles contadores uhum, de histórias mais simples, mas existe também o profissional, que é esse, né? Você está sabendo uhum, o que você quer atingir com a tua voz. Aí tem até cursos para isso, eu amo fazer isso. uhum, Dar curso também nessa área, porque você consegue mostrar para o outro vender a sua ideia. uhum. Com certeza. Simo, então a gente está se encaminhando para o fim. Acho que a gente trouxe aqui uma pincelada do que é a contação de histórias. É claro que é muito mais profundo, mas a nossa intenção aqui é só que crie o burburinho, que a pessoa fique curiosa e vá atrás, né, de saber mais. Tu quer deixar o teu Instagram? A tua principal ferramenta de comunicação é o Instagram hoje em dia, certo? Sim. Tu quer Aí eu deixar teu Instagram conosco? A gente pode deixar na legenda do vídeo também, mas se tu quiser falar aqui, né, para quem estiver ouvindo. falo e você anota aí para ficar em público, pode, não tem problema algum. Pode. Eu Uhum. agradeço a participação, tá, Luciana? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço de estar aqui com vocês, mais uma mulher
tendo uma voz aqui no programa de vocês. Sinto-me muito Aham. feliz por isso. E o meu Instagram é Simone Psipedagoga. É Tá, PSI Pedagoga. tá bom. E Depois eu vou deixar anotado na legenda do vídeo isso, também. tá bom. Desse então anotado. Obrigada aí, tá? Pelas Então, só palavras. antes da gente finalizar a mesa e fazer os agradecimentos finais, eu queria saber se você quer deixar algum recado aí para quem nos assistiu, relacionado ou não com a contação de história, uma frase que você gosta, bom, tu deve ter várias, né? Ou alguma coisa que tu queira deixar aí como mensagem, como um acalanto, como um presente para os nossos ouvintes. Eu quero dizer para você para não desistir dos seus sonhos. Aprenda a olhar, a conhecer o público que você está falando, se conheça, porque quando nós nos conhecemos e quando nós gostamos do que fazemos, nós demonstramos em palavras, em gestos e ações. Tudo bem? É isso que eu desejo para Maravilhoso! você. Perfeito! Eu não podia acabar melhor do que isso. Então, aqui mais uma vez eu te agradeço, Simo, em nome de todo o Grupo Mulheres do Brasil, de verdade, por ter iniciado essa série nova aqui conosco. Estou muito feliz de ter te conhecido e seguimos juntas, né, para outros projetos aí. Juntas, é E isso aí. dizer para vocês que estão assistindo, se vocês quiserem fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil, é só entrar no site, vai estar na descrição do vídeo também. E lembrando sempre, o slogan do Grupo Mulheres do Brasil é que cada mulher conta. E não pode esquecer disso nunca. Cada mulher, na verdade, cada pessoa conta. Mas como aqui especialmente a gente está olhando para o recorte feminino, então cada mulher conta. Muito obrigada. Um beijo para ti, Tá Sim, e a bom. todos. Beijo, gente. Obrigada aí. Beijo, Lu.